Bom, pessoal, bom dia. Queria primeiro agradecer aí a presença de todos vocês e agradecer a organização do evento. Acho que esse ano o line-up aí está bem bacana. E, bom, me apresentando rapidinho, para quem não conhece, sou Rafael, sou diretor de tecnologia lá da Globo.com. Cuido lá do que a gente chama de plataformas digitais, né, que é toda a parte de vídeos, que a gente chama de plataforma de publicação, que são as plataformas que suportam o G1, o GE e o G-Show, e toda a parte de gestão de identidade, que é o Globo ID, que é a conta Globo. E hoje eu trouxe um assunto para falar aqui, que é entrega contínua. E quando eu estava preparando os slides, assim, eu estava pensando assim, por que o tema entrega contínua é relevante, né? Por que trazer esse tema? Acho que tem muita buzzword, né? Tipo, muita gente fala entrega contínua e tal, mas por que a gente faz isso por que investir tempo e gastar tempo trabalhando para ter um processo de entrega contínua eficiente? E aí eu resolvi trazer uma historinha assim, para a gente entender um pouco a importância desse tema, né? Eu entrei na Globo.com em 2006, e quando eu entrei lá, a gente tinha um processo de desenvolvimento tradicional ali. Então, a gente tinha áreas muito bem separadas ali. Então, tinha uma área de criação, que desenvolvia, ali, desenhava os produtos. Isso ia para um time de desenvolvimento, que desenvolvia. Depois ia para um time de teste. E, finalmente, para um time de infraestrutura e operações, que colocava os produtos em produção. Isso lá em 2006. E a gente sabe que esse modelo, digamos, ele é menos eficiente do que, por exemplo, um modelo de desenvolvimento ágil. E aí, em 2007, a gente começou a trabalhar com desenvolvimento ágil, né? A gente começou a implantar Scrum lá na Globo.com. E a primeira mudança, talvez a mudança mais fundamental que a gente fez naquele momento, foi pegar os times de UX, de desenvolvimento e de teste, né? Quebrar esses departamentos e montar times pequenos, multidisciplinares, trabalhando ali em cima do Scrum. E quando a gente fez isso, a gente ganhou muita eficiência em termos de desenvolvimento de software. Porque, enfim, obviamente todo mundo trabalhando junto ali em entregas pequenas, não preciso repetir aqui que isso traz muito mais eficiência no processo de desenvolvimento. Só que a gente, talvez, o primeiro desafio, ou melhor, o desafio que aparece ali no dia zero, depois que a gente faz quebra esses silos e monta esses times multidisciplinares, e quem já passou por isso deve ter vivido alguma coisa parecida, é que quando a gente fez isso, o time de infraestrutura ele continuava separado, né? Então, a gente tinha um desafio muito grande, que era o time de desenvolvimento ele estava ali, entregando histórias, entregando funcionalidades, entregando software e valor para o cliente, no final das contas, mas o time de infraestrutura ele estava apartado, e aí a gente não conseguia colocar as coisas em produção, né? A gente não conseguia efetivamente entregar o valor para o usuário final. Então, você ficava ali dentro de um time de desenvolvimento, por exemplo, rodando Scrum, entregando software, ou melhor, entregando histórias, mas isso não ia para a produção. No final das contas, isso acabava parando num time de infraestrutura que preferia, digamos, ter um processo de deploy para produção um pouco mais engessado, um pouco mais controlado. E por que isso? Muito porque, nessa época, os objetivos desses times eram bem diferentes, né? A gente tinha um time de desenvolvimento que tinha um objetivo de entregar histórias, né? Desenvolver e entregar funcionalidades, e você tinha um time de infraestrutura e operações muito focado em estabilidade e em garantir que o ambiente de produção ficasse funcionando, né? Então, você tinha claramente ali um desafio que era, como é que você, digamos, quebra essa barreira e permite com que as histórias que estão sendo desenvolvidas ali nos sprints de forma ágil pelo time, efetivamente cheguem para o usuário e sejam entregues para o cliente de forma ágil também. E foi muito disso que inspirou ali o movimento do DevOps, que é, como é que a gente quebra essa barreira entre infraestrutura e operações e traz eles para esse modelo de desenvolvimento ágil, de entrega contínua de valor para o cliente. Então, a partir daí, a gente basicamente pode dizer que assim, o desenvolvimento ágil ele demanda, né, ele necessita
um processo de entrega contínua? Não adianta você ter times de desenvolvimento trabalhando de forma ágil, entregando valor, entregando histórias, entregando funcionalidades, mas, na verdade, não entregando, né? Porque, no final das contas, isso eventualmente pode ficar parado num processo de change management, de mudança, de subida para a produção, controlado por um time de infraestrutura que não está alinhado com esse processo de entrega ágil. Então, a entrega contínua ela é quase que uma necessidade básica quando a gente fala de desenvolvimento ágil, de entrega de software de forma ágil. Então, talvez esse seja uma dupla que, na verdade, é indissociável, né? A gente não consegue quebrar, digamos, ter desenvolvimento ágil sem ter entrega contínua. Então, daí a importância de ter realmente um processo de entrega contínua que realmente funcione. E aí, eu trago aqui um ponto que eu acho que é bem importante, que eu vejo que muitas vezes rola uma confusão, que é, cara, entrega contínua não é continuous deploy. Continuous deploy é parte de um processo de entrega contínua. Entrega contínua é muito maior do que isso. E a ideia aqui da apresentação é a gente explorar um pouquinho o que é esse processo, né? Tipo, quando a gente fala em entrega contínua, o que é? Beleza, continuous deploy é uma parte disso, mas são coisas diferentes. E, no final das contas, o processo de entrega contínua, ele é, na verdade, um processo infinito de desenvolvimento, entrega e monitoração de funcionalidades, de valor para o usuário, né? Então, aí eu acho que essa imagem resume bem, assim, quando a gente fala do movimento de DevOps e da aproximação na área de infraestrutura e operações, é a gente ter realmente um processo infinito de desenvolvimento, de teste, de release para produção, de deploy, operação daquilo que está em produção, monitoração, e isso serve de input, muitas vezes para melhorias, para um novo planejamento, para um novo desenvolvimento. Então, você, obviamente, está sempre olhando também ali as métricas para tomar decisões de desenvolvimento. Então, no final das contas, isso entra num ciclo infinito e contínuo. Então, essa talvez seja a maior essência da entrega contínua. E nota que a parte de release e deploy, né, que é o continuous deployment, no final das contas, é só uma pequena parte disso. Mas por que a gente... Beleza, a gente entende um pouquinho que isso faz parte, né, do processo de agilidade, que a gente quer entregar continuamente valor para o usuário, valor para o cliente, mas por que entrega contínua? Né? A gente, em tecnologia, talvez para a gente seja meio óbvio, né? Mas quando você vai efetivamente implementar um processo de entrega contínua, isso demanda, de certa forma, um investimento. Você vai ter ali um investimento de tempo da equipe, eventualmente para construir um pipeline, para ter tooling suficiente para você conseguir fazer esse processo funcionar realmente de forma contínua e automatizada. Então, no final das contas, isso vai demandar esforço. E, para a gente, de tecnologia, esse trade-off, né, entre o esforço e o benefício que você vai ter com esse processo, talvez seja meio óbvio, mas para quem eventualmente está liderando uma empresa e está muito voltado ali para o negócio, talvez esse trade-off não seja tão óbvio assim. Talvez o trade-off entre ele entregar funcionalidades novas ali imediatamente ou parar para melhorar, por exemplo, o tooling de continuous delivery dele, talvez não seja tão óbvio assim. E aí, isso foi uma pergunta, na verdade, que, por muito tempo, algumas pessoas realmente interessadas em entender, assim, cara, qual a vantagem de ter um processo de entrega contínua, eles ficaram muito tempo tentando entender isso e fizeram um trabalho bem bacana, que boa parte da apresentação aqui traz insights desse trabalho, que é um trabalho de mapear, assim, cara, qual é realmente o valor, qual é o impacto de ter um processo de entrega contínua, como é que você consegue correlacionar, por exemplo, uma alta performance organizacional de uma empresa em termos de resultados com processos de desenvolvimento de software e de entrega contínua. E aí esse trabalho, que está num livro chamado Accelerate, no final da apresentação eu deixo ele aqui, ele resume muito bem esse trabalho. Então, foi um trabalho de pesquisa que foi feito desde 2013, que entrevistou aí mais de 30 mil profissionais da área de tecnologia e fez um assessment aí em várias organizações para entender realmente qual é o real benefício por trás
da entrega contínua, quais são as métricas que você pode usar para medir se você está sendo eficiente ou não nisso, e quais são digamos, as práticas que compõem, né, esse processo. E é um pouquinho do que a gente vai ver aqui. O primeiro insight que ele traz é que práticas de tecnologia eles têm um papel muito importante no desempenho de uma organização, numa alta performance de uma organização. Então, no final das contas, esse trabalho ele associa diretamente duas coisas ali. A sua performance de entrega de software está diretamente correlacionada à performance da organização. E depois de todo esse trabalho, eles conseguiram algumas métricas que fundamentam bastante isso, e que são métricas importantes para, eventualmente, quando você quiser implementar isso na sua empresa e, eventualmente, precisar convencer alguém, esses são números que, eventualmente, podem ajudar você a enfim, conseguir tempo para investir nisso. O primeiro é que as empresas que têm alta performance, que eles chamam Elite Performance em entrega contínua de software, eles têm um crescimento 50% mais rápido em termos de market cap, né, em termos de tamanho, de valor da empresa. Além disso, normalmente as empresas que têm alta performance em entrega de software, elas têm também 2 vezes mais lucro, 2 vezes mais market share e 2 vezes mais satisfação dos clientes em relação às empresas que têm uma performance menor. E esses são 2 indicadores muito fortes e, enfim, esse trabalho de pesquisa ele é super bem embasado e consegue correlacionar muito bem estatisticamente, né, a questão da velocidade, da qualidade da performance da entrega de software com a performance da organização. Então, isso são argumentos muito fortes de que, cara, vale a pena investir em ter um processo, uma alta performance de entrega contínua. A gente não quer fazer simplesmente porque é legal, porque... Tudo bem, a gente tecnologia quer fazer porque é legal, mas muitas vezes a gente quer fazer para melhorar alguma coisa, né, para gerar resultado para a empresa. Assim, se a gente está trabalhando para a empresa, o objetivo final é gerar resultado. Então, esses indícios reforçam muito a ideia de que vale a pena investir nisso. No final das contas, você vai ter um resultado para o negócio, né? O business vai se beneficiar disso. Mas, efetivamente, o que é, né? Software Delivery Performance? Assim? O que é ter um processo de entrega contínua de alta performance? Bom, o primeiro ponto que traz um certo alívio assim, é que dá para medir isso, né? Você consegue mensurar se você tem ou não uma alta performance em entrega de software. E o mais interessante é que, nesse trabalho que foi feito, eles identificaram que as empresas que têm alta performance organizacional e alta performance em entrega de software, elas não só medem, como elas medem de forma mais ampla, mais eficiente, mais completa do que as que têm uma performance menor. Então, isso já traz um outro insight, que é, cara, a importância de usar métricas, né? A importância de você medir efetivamente o que está sendo feito e conseguir mensurar de alguma forma ali o seu progresso e conseguir eventualmente se comparar com outras empresas, com o mercado. E aí, nesse trabalho, eles basicamente conseguiram correlacionar 4 métricas que eles chamaram ali de métricas fundamentais, que são proxies, ou seja, que estão altamente correlacionadas com a performance de entrega de software e, consequentemente, com a performance da organização, que são essas 4 métricas aqui. É o Delivery Lead Time, Deployment Frequency, Mean Time to Recovery, Change Fail Rate. Então, o que é? Falando um pouquinho de cada uma delas, né? Então, o Delivery Lead Time é basicamente o tempo que você leva entre o desenvolvedor comitar um código, uma funcionalidade, e isso está efetivamente em produção. É diferente do lead time tradicional que a gente costuma ver no processo de desenvolvimento ágil, que é uma métrica um pouco mais ampla, né? Ele pega um pouco antes no processo, quando a história entra ali no backlog. Então, o Delivery Lead Time está medindo de forma bastante objetiva o tempo entre o momento que o desenvolvedor, o time, comitou, entregou ali uma funcionalidade, até isso estar efetivamente disponível para o usuário. O Deployment Frequency é meio óbvio, né? A quantidade de vezes que você consegue colocar novas funcionalidades e
código em produção, efetivamente, né, disponível para o usuário. Mean time to recover é o tempo que você leva, o tempo médio que você leva para se recuperar de uma falha no ambiente de produção. Então, por exemplo, sei lá, você subiu uma funcionalidade e eventualmente tinha um bug, e isso foi para a produção e gerou uma indisponibilidade. Ou, eventualmente, nem foi causado por um bug específico, mas por algum outro problema no ambiente de produção. Quanto tempo você leva para se recuperar? E o change fail rate, que é, cara, efetivamente, qual a sua taxa de erros em produção, né? Qual a taxa, como é que você... taxa de bugs, ali, de problemas em produção, de indisponibilidade. E aí, comparando essas métricas, esses set de métricas, entre as empresas de alta performance e as empresas de baixa performance, tanto em termos de entrega de software quanto em termos de resultado da organização, esses são os findings. Assim. As empresas de alta performance, elas têm um delivery lead time 106 vezes mais rápido, elas entregam, né, fazem deploys 208 vezes mais deploys, tem um tempo de recuperação de um erro 2.600 vezes menor e tem uma taxa de erro 7 vezes menor. Então, isso já traz indícios ainda mais fortes de que, se você acompanhar essas métricas e investir num processo para efetivamente otimizar elas, no final das contas, você vai estar impactando no resultado do seu processo de desenvolvimento, da sua performance de entrega e, consequentemente, no resultado da organização. E aí, uma pergunta que eu fiz, a gente, enfim, teve um encontro com o Martin Fowler um tempo atrás, e eu estava batendo um papo com ele. Ele escreveu o prefácio do livro, do Accelerate. Eu perguntei, cara, tipo, essas então são as 4 métricas, digamos, eu deveria só olhar para elas, são as 4 métricas fundamentais do ponto de vista de desenvolvimento do software. Ele falou, não, cara, é óbvio que essas são 4 métricas muito importantes que você tem que olhar quando você está pensando no seu processo de entrega, né? No seu processo de ser eficiente em entrega, ter alta performance e, eventualmente, ter uma performance melhor para a sua organização. Mas não são as únicas métricas. Obviamente, você tem outras métricas que você pode coletar que vão te ajudar ali no processo de gestão do processo de desenvolvimento. Mas, certamente, são 4 métricas muito importantes que você deveria implementar. E outra curiosidade assim, que ele falou, que quando ele ouviu essa história, né, de que o pessoal conseguiu, através de uma pesquisa ali, estatisticamente correlacionar essas métricas com a alta performance da entrega de software, com a alta performance da organização, ele, na verdade, achou que era uma grande besteira. Assim. Ele falou, cara, isso não vale nada. Só que ele viu que quem estava junto fazendo essa pesquisa era o Jez Humble. E aí ele falou, cara, se o Jez Humble está envolvido nisso, certamente não deve ser uma porcaria. E aí, enfim, ele entendeu, conversou com eles, entendeu e viu realmente o valor que tem por trás disso. E foi até o que levou ele a escrever lá o prefácio do livro. Bom, então, olhando para essas 4 métricas, a gente consegue ter um indício ali de como a gente está. Só que um ponto importante, quando você efetivamente estiver tentando implementar isso e tentar coletar essas métricas e usar isso no seu dia a dia, é que o ideal é que essas métricas sejam coletadas sempre de forma automática, assim, porque quando você tem coleta manual ali de métricas, de alguma forma, acaba rolando quase um gaming the system ali, né? As pessoas eventualmente tentam, digamos, torturar ali os números para ter uma métrica melhor. E não é esse o propósito. Assim, acho que o propósito de você olhar essas métricas, coletar isso, é ter realmente um processo de melhoria contínua no seu time que te leve para um modelo de entrega mais eficiente, para um processo de desenvolvimento mais eficiente. Então, sempre tentar coletar essas métricas de forma automatizada. E tem aí uma série de ferramentas que ajudam com isso. Só que tem um outro ponto muito importante quando a gente está falando de métricas, que é, cara, não adianta você pegar essas métricas, assim, talvez a coisa mais errada que você possa fazer é pegar essas métricas dos seus vários times e montar um ranking. Porque certamente você vai estar matando a cultura do time, enfim, a cultura do processo de desenvolvimento. Porque, no final das contas, as métricas são para o próprio time. Elas são fundamentais para o time
ter um processo de melhoria contínua para o time olhar para essas métricas e ver como eles podem melhorar o processo de desenvolvimento deles. O objetivo disso não é nunca você ter, digamos, uma comparação de performance entre times, porque aí você vai matar o processo. E aí você não vai ter realmente os números, porque as pessoas vão começar ali a tentar manipular o processo para ter um número melhor, para ficar melhor num ranking, e aí você acabou com todo o seu processo de melhoria contínua. Então, era um ponto bastante importante que eu queria trazer aqui. Beleza, falei aqui, né, tipo, da importância das métricas, por que trabalhar isso, mas beleza, como é que a gente faz, né? Uma coisa é como que a gente mede, outra coisa é como é que a gente faz. Bom, então, no final das contas, o que a gente quer é ter um processo de software delivery de alta performance, e isso basicamente envolve dois blocos, né? Um bloco de entrega mesmo de software e um bloco de disponibilidade. Se a gente olhar para as métricas, a gente está basicamente medindo esses dois pontos, né? A velocidade com que eu entrego novas funcionalidades para a produção e a disponibilidade do meu ambiente, que é o tempo que eu levo para me recuperar de falhas e a quantidade de falhas que eu tenho. E a gente já sabe que existe uma correlação forte entre alta performance de entrega de software e a performance da organização. Bom, o processo de entrega contínua em si, ele, no final das contas, ele vai influenciar, como a gente viu, esses dois aspectos, né? Ele influencia tanto a entrega de software, né, o processo de desenvolvimento, quanto a minha disponibilidade. Por quê? Porque quando eu tenho um processo de entrega contínua efetivamente funcionando, eu consigo não só colocar funcionalidades mais rápido, mas também consigo me recuperar mais rápido se eventualmente algum bug for parar em produção. Eu consigo corrigir isso de forma rápida, eu não preciso esperar passar por um super processo de change management, de teste, para eventualmente colocar minha correção em produção. Então, um processo eficiente de entrega contínua, no final das contas, gera uma melhor performance de entrega de software e uma alta disponibilidade. E, de quebra, um processo eficiente de entrega contínua também impacta na cultura da empresa. E ele traz segurança para as pessoas, né? Porque quando você tem isso funcionando de forma transparente ali, né? De forma eficiente, no final das contas, as pessoas ficam mais seguras, mais tranquilas. Você não tem, por exemplo, igual tinha antigamente, eu vivia muito isso, aquela pressão de colocar um código em produção, que você tinha que fazer isso, sei lá, 3 horas da manhã, porque é a hora que tinha menor audiência, por exemplo, nos portais da Globo.com, a gente tinha que fazer as mudanças todas de madrugada. Isso gera uma pressão muito grande no time, no desenvolvedor. Então, no final das contas, você tem um processo de entrega contínua eficiente que te dê alta disponibilidade, que te dê uma performance maior de entrega de software, no final das contas, gera uma segurança psicológica ali maior para as pessoas, e isso impacta diretamente na cultura. Que, por sua vez, indiretamente também influencia, né, no processo de desenvolvimento e na performance da organização. Se você tem pessoas que estão mais seguras do que estão fazendo e têm habilidade de conseguir, eventualmente, corrigir um erro de forma rápida, no final das contas, você tem pessoas que estão mais, digamos, preparadas, mais seguras ali para efetivamente gerar o resultado para a organização. Mas beleza, como é que a gente então influencia, como é que a gente chega no processo de entrega contínua de alta eficiência? O primeiro ponto é você ter um código organizado, assim. E aí eu coloquei código organizado muito porque isso, na verdade, engloba uma série de aspectos. Você ter um código, de certa forma, isolado, bem encapsulado, que você consiga testar de forma eficiente ali as unidades desse código, que você consiga dar manutenção nesse código e que seja um código onde, por exemplo, uma pessoa nova que entrou no time consiga ler e entender esse código de maneira simples. Então, a arquitetura do software, da engenharia de software, né, a forma como você organiza a sua aplicação, o seu software, é fundamental para você ter um processo de entrega contínua. Porque, no final das contas, se você tem um código organizado, no final das contas, ele é mais fácil de manter, ele é mais fácil de testar, e, por consequência, se ele é mais fácil de testar, isso facilita no processo de entrega contínua, porque você pode, de forma mais fácil, ter um processo de automação de testes. O segundo aspecto é você ter uma arquitetura desacoplada. É muito difícil
e eu sei porque eu já vivi isso muito lá na Globo.com também, é muito difícil você pegar um super monolito de software e querer fazer um processo de continuous delivery ali. E muito porque você tem ali tantas funcionalidades e tantas dependências que, para você fazer uma mudança naquilo, eventualmente você vai impactar uma série de funcionalidades do seu produto. E aí, você ter, por exemplo, código novo sendo colocado em produção constantemente, num grande monolito de software, no final das contas, seu risco de impactar uma série de funcionalidades, uma série de pessoas que estão ali usando aquele sistema é muito complicado. E também, você eventualmente conseguir ter um modelo de continuous deployment para uma arquitetura monolito também é muito complicado, porque no final das contas você não consegue fazer, por exemplo, de forma simples um rollout progressivo, um canary release ou um blue-green deployment. Então, você ter uma arquitetura desacoplada, por exemplo, baseada em microserviços, isso é quase que um pré-requisito para você efetivamente conseguir ter um processo eficiente de entrega contínua. Um outro aspecto que influencia diretamente é a monitoração. Não adianta a gente querer tentar implementar um processo de entrega contínua, criar lá um pipeline de CI/CD e achar que vai dar tudo certo se você não estiver monitorando e entendendo o que está acontecendo com o código que está indo para a produção. Então, quando você monta, por exemplo, um modelo de canary release, onde você vai colocando gradualmente, fazendo um rollout progressivo de uma nova funcionalidade em produção, você precisa estar medindo e comparando as métricas entre o código novo e o código antigo, para ver realmente qual é o impacto que aquela nova funcionalidade está tendo para os seus usuários, para os seus clientes, e aí automaticamente tomar a decisão de seguir com o rollout, fazer um rollback. Então, assim, não tem como hoje você ter um processo de entrega contínua que seja efetivo e que funcione se você não tiver um sistema, uma monitoração eficiente. Um outro ponto que também está diretamente correlacionado é você ter... aqui eu coloquei como trunk-based development, mas não necessariamente precisa ser um trunk-based development. Você pode ter acho que o fundamental aqui é você conseguir trabalhar com small branches, assim, no seu processo de desenvolvimento. Imagina que você tem um time que tem ali, sei lá, 5, 6 pessoas que estão trabalhando numa base de código única, e você tem ali algumas histórias sendo desenvolvidas eventualmente em paralelo. Quando você começa a abrir ali muitas branches em paralelo e começa a ter muitas histórias sendo trabalhadas em paralelo ali dentro do time, em algum momento você vai precisar fazer o merge desse código. E quem já trabalhou com muitas branches abertas e já precisou fazer esse merge desse código sabe que em alguns momentos é bastante difícil. Assim, você vai eventualmente chegar num integration hell ali que cara, você não vai conseguir integrar esse código e esses branches na sua master de forma simples. Então, você trabalhar, e principalmente, assim, se você tem branches que vivem por muito tempo, então, cara, eu vou começar a trabalhar aqui uma história, criei uma branch, e aí depois eu puxei outra história e comecei a trabalhar nessa mesma branch, e no final das contas você tem uma branch que dura, sei lá, 2, 3 semanas, depois para você fazer merge desse código, isso também é bastante complicado. Então, como a gente está falando de entrega contínua, que é continuamente entregar valor e pequenas funcionalidades e pequenos valores para as pessoas, para o usuário final, no final das contas a gente está falando de pequenos pedaços de software. E quanto menor for isso, e quanto mais rápido você integrar isso no master, mais rápido isso vai para o usuário final. Então, entrega contínua basicamente não existe se você não tiver um modelo de desenvolvimento onde você trabalha com branches pequenas e short-lived, assim, né? Branches que duram, sei lá, 1 dia, 2 dias no máximo. E você está sempre integrando isso no master, isso está sempre indo para a produção, isso está sempre gerando valor para o usuário. Isso é meio óbvio, né? Assim, não tem como fazer entrega contínua sem automação de deploy. E aí você tem várias formas, várias estratégias para fazer isso. Você pode fazer um esquema de blue-green, que a gente usa bastante. Você pode fazer um esquema de canary, que é você ir colocando seu código aos poucos em produção para um percentual pequeno de pessoas e aumentando esse percentual e medindo as métricas e avaliando se faz sentido continuar ou se não faz. Você pode ter um esquema de feature flags, onde você, na verdade, sobe para a produção funcionalidades que estão desabilitadas e vai habilitando isso, enfim, gradativamente. Então, tem várias estratégias para você ter um processo de deploy e
E, obviamente, o ideal é que isso seja totalmente automatizado, né? Então, uma vez que você commitou e fez um merge lá do seu branch no master, cara, fechou, isso automaticamente roda todo o seu suite de teste, todo o seu processo de integração contínua e entra no seu pipeline de continuous deploy, sua automação de deploy, que basicamente vai pegar esse código e jogar isso para o usuário final. E aí, dependendo da estratégia, você tem várias formas de fazer isso, como eu disse. E você tem várias ferramentas também que ajudam nisso. Então, o próprio Netflix tem uma ferramenta open source, que é o Kayenta, que é a ferramenta que eles usam para fazer canary release e fazer esse rollout progressivo para a produção. A gente lá na Globo usa bastante Blue Green, baseado no Tsuru, que é nosso TAS, e também funciona super bem. Então, ter esse processo automatizado de deploy é, óbvio, pré-requisito para a integração contínua. E, como não poderia deixar de ser, um processo de integração contínua, né? Você está continuamente, toda vez que um código é feito, um merge é feito, um commit é feito, você automaticamente rodar a sua suite de testes, fazer tanto os testes unitários, os testes automatizados de integração. E, para isso, você precisa ser bastante forte e ter ali um tooling bem bacana de automação de testes, né? E aí, não estou falando só teste unitário, mas testes de integração também, porque muitas vezes, né, quando a gente está falando de uma arquitetura de microserviço, onde você tem ali centenas, dezenas de microserviços trabalhando de forma orquestrada, de certa forma, é importante você, no seu processo de automação, no seu processo de integração contínua, você efetivamente conseguir testar de alguma forma automatizada essas integrações e garantir pelo menos a consistência ali das principais APIs para você não correr o risco de quebrar alguma coisa. Bom, então esses são, digamos ali, os pilares fundamentais de um processo de entrega contínua. Além disso, para a gente ter alta performance, tem outros três aspectos que são bem importantes. O primeiro é, obviamente, ter um processo de mudança claro. Assim. Não adianta você querer construir todo o tooling em pipeline de CI/CD e não ter um processo de change management claro. E não basta ser claro, né? Ele tem que ser simples. Não adianta você querer fazer entrega contínua num ambiente onde você tem uma super burocracia, onde você tem que abrir 50 formulários, pedir 200 autorizações para conseguir subir uma funcionalidade para a produção. Óbvio que isso não vai funcionar. Então, tem que ser super simples. E aí, o ponto fundamental é, se você implementar bem o que está ali em termos de entrega contínua, ou seja, se você tem monitoração, tem um processo de integração contínua, um processo automatizado de deploy, enfim, você tem tudo aquilo bem arrumado, no final das contas, você vai ter a segurança de que, se eventualmente, algum descuido qualquer, sei lá, um bug for para a produção, você consegue corrigir isso rápido, porque seu processo de correção, de entrega, de deploy, ele está muito bem preparado e muito bem otimizado. Então, no final das contas, isso ajuda você no discurso de, cara, eu não preciso ter um processo de change management forte, onde eu preciso de 50 autorizações para subir alguma coisa para a produção. Se eu consigo corrigir de forma rápida, beleza, se um bug passou e eu consigo corrigir em 5 minutos, eu não preciso de 200 autorizações para subir esse código. Se subir um bug, a gente corrige. Então, esse é um ponto bastante importante, porque não basta só você ter tooling, você ter todo o seu processo de desenvolvimento otimizado. Você precisa ter toda a parte da cultura organizacional e toda a parte da, digamos, burocracia envolvida simplificada, porque senão você também não vai conseguir atingir isso. E, obviamente, você tem que ter um processo de teste de disaster recovery constante, com foco principalmente ali em disponibilidade. Então, a gente acho que tem uma referência muito boa, que é o Chaos Monkey lá do Netflix, que é talvez uma referência em termos de automação de testes de disponibilidade, né, onde ele vai introduzindo erros ali no ambiente de produção e, eventualmente, derrubando algumas coisas para justamente testar a resiliência e a alta disponibilidade do ambiente. Então, esse é mais ou menos um mapa, assim, quando a gente fala, cara, queremos implementar um processo de alta performance de entrega de software, acho que não tem como fazer sem olhar para todos esses aspectos. Isso aqui ainda é um mapa simplificado, assim, quem quiser tem um pouco mais detalhado, com mais
mais aspectos aqui, mais práticas e mais capabilities, que está no State of DevOps Report. Eu coloco no final também, que é uma referência muito boa aqui também para a apresentação. Só que no final das contas, né, a gente implementa isso tudo, acha que está uma maravilha, e a gente sempre tende a superestimar, né? A gente sempre acha que está melhor do que realmente está. E aí, quando a gente olhou, né, toda essa teoria, todo esse material e tudo mais, e começou a olhar para dentro ali da Globo.com, e falou, será que a gente realmente tem um processo bacana ali de entrega de software, eficiente, a gente realmente usa todas essas práticas, a gente, será que não tem nada para melhorar? E a gente vai para a vida real, né? Então, a gente fez um trabalho muito bacana lá com alguns times, em parceria com a ThoughtWorks, que é justamente entender a maturidade desses times no processo de entrega contínua de software. Assim. Quais são as capacidades atuais e futuras, né, principalmente, que a gente estava olhando, em termos de entrega contínua para cada um desses times. E aí a gente preparou um assessment, assim, que tinha essas 8 dimensões, que não sei se está dando para ler. Mas é basicamente integração contínua, garantia de qualidade, gerenciamento de configurações, ambiente e implantação, gestão de dados, arquitetura técnica, alinhamento organizacional, visibilidade. A gente mapeou assim, essas 8 dimensões, muito baseada naquele framework que eu mostrei antes, naquele mapinha, mas a gente colocou aqui algumas outras coisas que para a gente ali no momento eram importantes, principalmente em termos de visibilidade, em termos de alinhamento organizacional. Então, olhando aspectos mais culturais e não só aspectos técnicos. E a gente, basicamente, rodou esse assessment. O propósito dele era uma autoavaliação do time. Então, assim, não era também um objetivo, de novo, assim, e eu reforço isso muitas vezes. O objetivo não é comparar ali os times. Assim, a gente acha que qualquer tipo de comparação ali, na verdade, só ia gerar, de certa forma, resultados errados. Então, é uma autoavaliação, é o próprio time, ele faz o assessment, ele mede ali essas 8 dimensões e ele faz uma avaliação do momento atual dele e uma avaliação do que eles gostariam, por exemplo, onde eles gostariam de estar daqui a 3 meses. E listam ali uma série de práticas que eles vão passar a adotar, vão implantar, para efetivamente chegar no cenário que eles desejam futuro em 3 meses. E aí os resultados foram mais ou menos assim. Então, peguei aqui um time de exemplo, que é, olhando ali para a esquerda, é um time onde a gente tem, né, no azul claro, a situação atual, no azul escuro, a situação onde o time quer chegar daqui a 3 meses e consegue avaliar. E a gente consegue, e o próprio time que faz, né, tanto a medição do atual, quanto a medição quanto a avaliação do que eles querem, onde eles querem estar, e definem ali as próprias ações. Então, é um processo também de melhoria contínua do próprio time. Então, o time constantemente olhando como eles estão com essas práticas, o que eles podem adotar, o que não dá para adotar agora, que tem algum impedimento, ou às vezes é muito complexo para efetivamente conseguir dar esse passo, mas é um processo de evolução contínua. E no diagrama da direita, a gente compara ali, a gente rodou isso com vários times, e a gente conseguiu ter uma avaliação assim, cara, onde a gente está pior, assim, então... O azul claro é o mínimo, pegando o mínimo de todos os times, e o azul escuro é o máximo de todos os times. Então, isso deu para a gente também uma certa segurança, que é, cara, se a gente pegar, eu tenho times que estão ali no top em termos de integração contínua, em termos de arquitetura técnica. Então, eu consigo pegar também então, o conhecimento que está dentro desses times, que estão, por exemplo, performando melhor e que estão atingindo ali, tem uma avaliação melhor, e, eventualmente, entender o que eles estão fazendo e pegar esse conhecimento e levar para outros times que estão, eventualmente, com uma métrica, digamos, uma avaliação pior. Então, isso também é um processo interessante do ponto de vista de troca de conhecimento, troca de informação entre times, troca de práticas, e isso leva, no final das contas, a um processo de melhoria contínua de todo o grupo, né, de toda a empresa. E, além de fazer esse assessment, a gente falou, cara, beleza, vamos pegar, então, aqui um caso específico e tentar realmente implementar, né? Realmente fazer e entregar e ver o que a gente consegue, se a gente consegue, se a gente não consegue, enfim, quais vão ser as dificuldades. E a gente pegou um caso que era um projeto que a gente chama lá de Smart EPG. Eu não sei que, eventualmente, quem já usou lá o Globoplay, quando você vai assistir um vídeo ao vivo, você tem a opção de voltar no tempo e aí
você agora tem a opção de voltar para o início do programa. Então, EPG é informação da programação, né? Então, a gente pega a programação da TV Globo, injeta isso na nossa plataforma e consegue, a partir dessa grade de programação, extrair ali uma série de informações e gerar uma série de funcionalidades. Então, a gente tem um projetinho, que é o Smart EPG, que é basicamente o projeto que faz isso, né? Ele pega a programação da TV Globo, integra nas nossas APIs e permite que a gente construa uma série de funcionalidades lá dentro do Globoplay. E a gente, no começo do ano, falou, cara, vamos... É um projeto aqui que é, de certa forma, autocontido. A gente tem um time relativamente pequeno ali, de mais ou menos umas 4 pessoas trabalhando nisso. Pô, vamos tentar, então, implementar e, efetivamente, colocar esse processo para rodar. E aí, em 6 meses, a gente conseguiu implementar uma série de práticas que, no final das contas, geraram um resultado bastante bacana em termos de velocidade de entrega e de performance de entrega de software. Então, a gente trabalhou para ter feature toggles, depois fazer o blue-green deployment, release candidates, teste de integração end-to-end, fazer um deploy para produção automatizado, então todo o pipeline, todo o tooling de automação de deploy e toda a parte de testes pré-produção antes de efetivamente jogar isso para o usuário, né? E aí a gente implementou uma série dessas práticas que eu falei. Então, a gente implementou lá um modelo de trunk-based development com short-lived branches, release candidates, a gente implementou isso tudo usando o GitLab CI para a gente conseguir construir o pipeline de continuous deployment. De novo, trabalho em pequenos lotes ali de software para a gente conseguir ter ali pacotes autocontidos que a gente consiga efetivamente colocar isso rápido para a produção. Enfim, uma série de práticas. E a gente saiu de um modelo onde eu tinha basicamente isso para um modelo onde eu tenho realmente todo um pipeline de CI/CD rodando, implementado no GitLab CI. Então, é um caso prático de que não é complicado. Assim, basta você efetivamente ter foco e você não precisa parar o time e falar assim, cara, eu vou ficar aqui agora 3 meses trabalhando no meu tooling de CI/CD e no meu processo de entrega contínua, não vou entregar software porque eu quero ficar top aqui no processo de continuous delivery. Não é isso. Você, ao mesmo tempo que você está entregando funcionalidade, você pode ir com pequenas ações e pequenas práticas, melhorando e construindo esse processo. Assim, não, obviamente, não vai ser de um dia para o outro que você vai conseguir fazer isso, mas em 6 meses, por exemplo, a gente conseguiu, não estamos falando de nada rocket science. Bom, era isso que eu tinha para mostrar. Trouxe aqui as 2 principais referências que eu usei aqui na apresentação e, assim, não ganho nada, obviamente, com esse livro, mas é um livro muito bacana, que fala bastante sobre o processo de entrega contínua. Boa parte do que eu mostrei aqui está no livro. O livro tem muito mais coisa. O State of DevOps Report também é bem bacana. Tem um linkzinho ali, não sei se dá para ler. E, sim. Bom, queria agradecer, obrigado. E temos aí nosso blog, quem quiser saber mais sobre coisas que a gente está fazendo lá no Globo.com, de engenharia de software e de processo de desenvolvimento, entra lá. Quem eventualmente curtiu, quer trabalhar com a gente, está aí. E fico aqui para perguntas. Obrigado. Oi, Rafael. Bom dia. Você falou aí dessa transição temporária de 6 meses, mais ou menos, mas vocês também tiveram cases de software com muito tempo legado, coisa já muito antiga, e vocês tinham que dar manutenção. E como que vocês contornaram isso? Refatoraram? Como que funciona nesse cenário aí de muito tempo legado? Então, esse é um bom ponto. Assim, a gente, obviamente, tem um stack enorme de aplicações e é óbvio que você vai cair nesse cenário. Assim. E durante esse tempo que eu tive lá, a gente teve alguns casos desses, assim, onde eu tinha grandes monolitos de software e cara, era muito difícil, né? Não dava para implementar isso de forma fácil. Então, o que a gente fez foi realmente começar a tentar migrar e quebrar isso em microserviços e migrar para uma arquitetura que, obviamente, facilitasse esse processo. Então, lá, por exemplo, em vídeos, a gente tinha
um caso clássico, que era a nossa API de vídeos, onde, na verdade, ela era um grande monolito de software que rodava num banco de dados Oracle, onde tinha tudo, e muita gente acessava o banco, era um caos. E a gente migrou isso para uma arquitetura nova que permitiu a gente implementar um processo parecido. Não é fácil. Assim, esse processo mesmo de você pegar esse monolito, tentar quebrar e começar, né, obviamente você vai quebrar ali, vai pegar pedaços menores, vai começar a isolar, tentar isolar ali coisas que são mais autocontidas. Foi um processo de 2 anos, 2 anos. Não é, mas assim, o resultado no final das contas é muito positivo, porque assim, beleza. A gente não deixou de também, que é outro ponto que eu não acredito, que é chegar assim, porra, eu tenho aqui uma aplicação legada, não dá para fazer nada, vou parar, vou reescrever, e vou ficar 6 meses reescrevendo e não vou entregar nada. Isso também não vai funcionar. Então, o que a gente fez, por isso que levou talvez 2 anos, que é, ao mesmo tempo que a gente estava construindo coisas novas e adicionando funcionalidades, a gente estava refatorando e extraindo alguns pedaços desse monolito, quebrando e criando essa arquitetura de microserviços. E é isso, levou 2 anos. Mas, no final das contas, o resultado é positivo porque a gente, durante esse período, não deixou de entregar coisas novas e agora a gente tem uma arquitetura que é muito mais preparada para a gente implementar um modelo desse e a gente consegue, hoje, ter muito mais eficiência e muito mais velocidade na entrega das soluções. Então, assim, é um investimento que vale a pena e que vai precisar ser feito, assim, porque a gente brinca também que o software é meio biodegradável. Assim, né? Se você não está o tempo todo ali dando manutenção e evoluindo aquela arquitetura, em algum momento aquilo ali vai derreter. E a gente não quer que isso aconteça. Então, mas é um esforço, assim, não tem muito como fugir. Oi, Rafael. Oi. Parabéns aí pela apresentação. Valeu. Eu tenho uma curiosidade no Canary Deployment, ali, na verdade 2, bem rápido. Eu sei que o primeiro ponto vocês têm que analisar quem são esses usuários que vão receber esse novo código. Eu sei que tem alguma análise que é feita, mas tem algum ponto principal aí que vocês escolhem? E o segundo ponto é a parte do monitoramento, né? Esse monitoramento tem uma ferramenta, uma equipe, ou é simplesmente a abertura de incidente dos clientes? Então, sobre Canary Release, normalmente, assim, o que a gente fez, né? Quando a gente começou a fazer testes de hipótese, testes AB, e aí, no final das contas, isso está um pouco associado com essa questão do rollout progressivo de algumas features, a gente sentiu a necessidade de desenvolver uma solução in-house nossa, porque, primeiro que as soluções de mercado elas não davam muito bem conta da escala que a gente tinha, e aí acabaria ficando muito caro também. E outra que, normalmente, algumas soluções de mercado elas olhavam para algumas métricas limitadas, a gente queria olhar para um leque maior ali, um espectro maior de métricas. E a gente acabou implementando a nossa. E a decisão de como fazer isso, dessa estratégia, você pode escolher algumas formas, mas, normalmente, a gente faz um sorteio aleatório. Mas, eventualmente, você pode direcionar. Assim, é possível. Acho que vai depender muito do tipo de funcionalidade, do que você está fazendo rollout. Normalmente, a gente faz por sorteio, de forma aleatória, até para ter uma amostra do seu A e do seu B, né? Uma amostra equilibrada e que você efetivamente consiga comparar os resultados, porque senão, eventualmente, se você começa a influenciar muito nisso, pode ter ali uma situação onde você está enviesando, né, um desses grupos. Então, a gente procura fazer ali uma amostragem aleatória e tentar ter esses grupos de forma equilibrada para a gente ter realmente uma relevância estatística. E com relação à monitoração, a gente tem hoje um stack de monitoração que é bem baseado ali em soluções open source, ali Grafana, Elasticsearch, e a gente tem algumas coisas que a gente desenvolve também, mas normalmente o próprio time ele é responsável por desenvolver as monitorações para as aplicações. A gente, obviamente, como a gente tem uma escala grande ali, a gente tem um time de infraestrutura que constrói talvez um stack básico ali de monitoração e que você consegue plugar coisas e construir em cima daquilo. Mas assim, eu acredito muito que o próprio time o time desenvolve, o time tem que monitorar e estar olhando as métricas e desenvolver as monitorações, e ele tem que estar o tempo todo acompanhando ali o ciclo de vida do software. Então, também não acredito muito nesse negócio de, cara, deu um problema em produção, alguém, sei lá, de operações vai resolver, porque
O cara não tem um contexto. Então, ele dificilmente vai conseguir resolver se não for um negócio muito básico. Então, o time acaba estando envolvido nesse processo também. Última pergunta. Olá. Oi. Eu tenho uma pergunta que ela não é tão técnica, mas eu fiquei com muita curiosidade. Teve um slide que você mostrou com as métricas do Delivery Lead Time, etc., e você falou da melhoria. Aí eu tenho duas perguntas em cima desse slide especificamente. O que você estava comparando ali na melhoria? Então, o que com o que? E o que você está considerando um time de alta performance? Porque nesse slide você fala que time de alta performance tem essas métricas muito melhores. Aí eu só queria entender o que você está comparando. Então, esse é um trabalho que, enfim, foi feito por esse grupo, e ele está bem detalhado ali das duas referências que eu coloquei no final, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Basicamente, quando ele fala alta performance e baixa performance, ele está comparando organizações em termos de performance da organização em termos de negócio. Então, que são aquelas métricas, market cap, lucratividade, satisfação do consumidor. Então, essa é a comparação em termos de alta e baixa performance. E, no final das contas, ele conseguiu correlacionar isso com a alta e baixa performance de entrega de software. Que é isso? Se você pegar o Delivery Lead Time, as empresas que têm resultados de negócio financeiros piores, elas também têm uma performance, do ponto de vista de entrega de software, por exemplo, 100 vezes menor em termos de lead time. Então, a comparação é baseada na performance organizacional ali. Não sei se esclareceu, mas acabou o tempo, mas lá no report, o report não é grande, é bem bacana, dá uma olhada que ele detalha isso tudo, é bem legal. Valeu, obrigado, gente.